Cupinchas, há muito e muito tempo atrás, no Japão antigo, província de Yamagata, deixei ali o memo para depois comentar uma coisa com vocês. Província de Yamagata, havia uma moça bem jovem e muito trabalhadeira, chamada Oyae, Yae, no qual, conhecida por todos os habitantes da aldeia por ser muito trabalhadeira e que cuidava dos dois pais doentes, que estavam doentes há bastante tempo, anos, o pai e a mãe doentes. Enfim, uma menina exemplar, acordava cedo, preparava o de jejum, as tarefas de casa e ainda trabalhava na plantação, sozinha, plantação de arroz. De tardezinha, em época de colheita, é o que ela está fazendo ali na ceninha, passando no puxador para separar os grãos, e quase não tinha tempo para ela mesma. Mesmo assim, de vez em quando, nos finais de tarde, ela se virava para a montanha que havia ali naquela região, onde no alto havia um templo dedicado à deidade Bishamonten, e pedia pela saúde e melhora dos pais. E assim ela tocando essa vida dura, pesada, complicada, né? E ainda por cima, apesar de que era natural naquele tempo e até hoje em dia, ela pagava devidamente os seus impostos ao alcaide, o administrador da aldeia, o shoya, onde, proporcionalmente, todos levavam o pagamento em boas quantidades, como vocês podem ver nas carrocinhas. Só que ela, como era sozinha, né, levava apenas um único fardo de arroz. Se eu não me engano, são 30 quilos de arroz no fardo, ensacado na palha, no qual o alcaide, muito satisfeito, sabendo da fama dela, elogiava ela e beleza. Só que tanto trabalho e tanta dedicação despertou o interesse do filho do alcaide, do prefeito, administrador da aldeia. E, passado algum tempo, esse alcaide, em pessoa, com a esposa dele, visitaram a casinha da sua família para surpresa de todos, pedir a mão da Oyae em casamento ao filho. Enfim, ele sim ficou interessado nela. O alcaide, prefeito, achou um bom partido e propôs o casamento dos dois, no qual Oyae recusou veementemente. Não posso abandonar meus pais. Eles são doentes, precisam de mim e eu não vou deixar eles para casar. E recusou a oferta. Passado mais algum tempo, veio o Shogatsu, janeiro, a virada de ano, a troca de ano, e a pleno inverno veio o tio da Oyae visitar eles, da aldeia vizinha. Esse tio, irmão da mãe dela, tá lá bebendo, conversando, comentando quanto que ela trabalhava, que ela também estava em idade de casar, a mãe preocupada, o pai preocupado, doentes, né? E nisso o tio dela convida a Oyae para visitarem o templo, fazer o Jinjamairi. Teramairi? Jinjamairi? Agora não lembro direito. Certo? Só que ela novamente, por causa do trabalho, ela teve que recusar. Não vai dar, tem que cuidar dos papai e da mamãe, tenho afazeres, sandálias, cordas para fazer com palha, não vai dar. Mas tio, eu peço que quando tu for lá, peça pela saúde do papai e da mamãe. No qual ele, vou fazer isso, meio beldo, vou fazer isso sim. E ainda por cima vou trazer fuku. Vou trazer um fuku de volta. Fartura. Na verdade, nos templos da deidade Bishamon, se consegue fuku morai geralmente comprar, né? Apesar que se diz receber,
hoje em dia, sacolinha de presentes, no qual, nessa época, escondiam esses presentes, geralmente docinhos ou brinquedinhos pela casa, para que as meninas procurassem e encontrassem. Esse era o fuku de antigamente, que significava fartura. Ele prometeu, ela satisfeita, que ela, nesse templo, ia pedir pelos pais irem trazer ainda um presente para ela. E assim foi que, de madrugada, muitas pessoas com lanternas subiram a montanha na neve para fazer a visita ao templo. E lá chegando, muitas e muitas pessoas fazendo oferendas em dinheiro, moedas, e fazendo seus pedidos de ano novo. E ele fez o pedido de ano novo, só que jogou todo o dinheiro ali, mas enfim, já acabei acelerando um pouco. Fez os pedidos e quando estava voltando, ele se lembrou que havia esquecido de fazer o pedido pela saúde dos pais da Oyaê. O cara esqueceu. E ainda por cima esqueceu de comprar o fuku, os presentinhos para ela. Só que ele já tinha gasto todo o dinheiro na oferenda. Aflito, né? Foi quando ele ouviu um som de metal. Nesse som de metal ele se virou e percebeu que havia na beira da estrada de neve um sassá. Daí o título, parte do título dessa lenda, sassá. Folhinhas copinchas de um tipo de erva, de planta muito parecida com o bambu. Na verdade da família do bambu rasteiro. E inclusive esse sassá, além de ser o nome da planta, designa também as folhas de bambu. E viu aquela plantinha ali, pensou, eu vou levar isso aqui de presente para ela. Ele pegou, arrancou aquele ramo, aquele bambuzinho com aquelas 5 folhas e levou para a sobrinha. Um pouco encabulado, ele bateu lá e... Sobrinha, fiz sim o pedido. Mentiu ele, né? Fiz sim o pedido, tinha muita gente, não deu para comprar a bolsinha com os presentes, mas eu te trouxe isso daqui. Uma folha, um ramo de sassá. No qual a sobrinha ficou até muito contente. E ele convidou ele para entrar, mas ele, envergonhado, se pirulitou, foi embora o quanto antes. Vergonha, né? Esqueceu de fazer os pedidos. Ela, contente, mostrou as 5 folhinhas para os pais e, inclusive, por recomendação do próprio tio, colocou no Kamidana, a prateleira dos deuses. Shintoísmo, viu? O templo onde o tio dela fez os pedidos é um templo budista, mas o Kamidana é shintoísta. Ela foi lá, obedientemente, colocou as folhinhas na prateleira dos deuses e foram dormir. Naquela noite ela teve um sonho onde ouviu um barulho de metal e viu que o Kamidana, essa prateleira dos deuses, começou a brilhar, emanar um brilho. Cansada, ela dormiu e nem prestou atenção nisso. No dia seguinte, ela lá preparando, botei 2 imagens, preparando de jejum, porque não é café da manhã. Café da manhã tem que ter café, né? É de jejum. Lá preparando o café da manhã, quando percebeu que as folhinhas não estavam mais, pelo menos não se enxergava mais do ângulo onde estava na prateleira dos deuses. E em contrapartida havia um pequeno brilho. Ela foi lá, enfiou a mão na outra prateleira, no qual caíram 5 dobrões de ouro. O Koban. Ela saiu gritando, Koban, Koban. Depois explico pra você o que é o Koban, viu? E abraçou a mãe. Olha lá que Koban. Não sabia nem conseguir nem falar. Sabe? Com aquelas moedas de ouro, esses dobrões de ouro, pataquinhas de ouro. Bom, naquele mesmo dia, ela foi até a aldeia vizinha e chamou o tio. E o tio, olha, só pode ser um milagre, uma bênção do deus, da deidade Bishamonten. Ele deve ter escolhido nos presentear com esse dinheiro. No qual a Oyaê disse, olha, foi o tio quem trouxe
esse dinheiro é do senhor. E ele, não. O deus Bishamonten, ele não faz isso com ninguém e escolheu tu, Oiaê, para essa bênção. Pegue esse dinheiro, guarde ou use para devida finalidade. No qual a garota pegou esse dinheiro, esses 5 dobrões, que vou depois mostrar para vocês o que é, quanto mais ou menos que vale, e comprou remédios cupinchas para os pais. E graças a esses remédios, os pais recuperaram a saúde. Ela, por fim, aceitou a proposta de casamento do filho do alcaide. Se casaram, as famílias se uniram, todos trabalharam e viveram felizes para sempre. E até hoje, né, graças a essa lendinha, é muito comum ainda encontrarem na época do Shogatsu, época de janeiro, virada do ano, principalmente por volta do dia 7, adornos feitos com essa plantinha, o sassá. Como aqui na imagem aqui, penduradinhas com dobrões de ouro, nem sempre de verdade, viu? Colocam de enfeite como Fuku-Zasa, a folha da fortuna, que dá título a esta lenda. Cupinchas, província de Yamaguchi, aqui no mapa. Eu nunca tive em Yamaguchi. Yamaguchi fica localizada aqui, mais ou menos próximo de Hiroshima, perto da terra do meu pai, Fukuoka, Japão. Tirou aqui. Tem um pouquinho mais, viu, Cupinchas? Adicionar um pouquinho mais de informação, Cupinchas. É o seguinte. Nessa lendinha apareceu... Ih, vai dar pau mesmo meu player aqui? Não. Não apareceu, na verdade. Foi feita referência à deidade Bishamonten. O nome não é muito bom, viu? Mas tudo bem. Bishamonten. Que... Como é que tá aqui? Anrakuji. Templo de Anraku. Fica lá na cidade de Funabashi, lá em Aichi. Eu decidi escolher esse videozinho aí para falar um pouquinho sobre o Shambhala ou Vesavana no original, viu? Do budismo original indiano. No qual no Japão acabou com o Vesarana ou Vaisaravana, virou Bishamon. Tem. E isso daí é uma estátua, viu, Cupinchas? É uma das mais antigas estátuas feitas de madeira dessa deidade do budismo. No qual, na origem, ele é o deus dos pontos cardeais, das direções. Só que no Japão ele tem uma outra conotação. É o deus da guerra. E por isso que ele segura uma lança na mão direita. Geralmente as imagens dele são representadas assim, com uma lança na mão direita e um pagode, um mini templo na mão esquerda, que representa os tesouros do budismo na mão esquerda. Só que não são tesouros em ouro, viu? E sim os tesouros do conhecimento do budismo na mão esquerda. Esse é o deus Bishamon. Tem várias lendas dele a respeito dessa deidade, no qual aqui ele tá. Geralmente ele fica nos ombros de um Oni, de um demônio. Nessa estatuazinha ele tá com os ombros em cima de uma Megami, uma deusa feminina. Tem bastante coisa. Uma hora dessa trago um pouquinho mais sobre essa deidade do budismo, o Bishamonten. E nessa lendinha que eu penso apareceu também o Koban. O Koban era uma moeda, Cupinchas, um dinheiro que começou a ser cunhado em 1601 e foi até 1868 por aí. O Koban. Ele era menos do que o Oban. Aqui quase todos aqui são Kobans, viu, Cupinchas? São as moedinhas da época, 1601 a 1868. Cada uma dessas moedas, Cupinchas, valia a terça parte de um koku, o equivalente à quantidade de arroz que um homem comeria durante um ano, ou aproximadamente 150 quilos. Cada um desses valeria mais ou menos 50 quilos de arroz, até os anos 1868. No entanto, esse dinheiro nem sempre era cunhado pela Casa da Moeda Central. Muitos senhores feudais, administradores de aldeia, cunhavam eles mesmos essas moedas parecidas, e adicionando pouco ou mais ouro, o que dava um baita problema no mercado.
Por sinal, esse dinheiro foi praticamente abolido logo depois que o Perry, como é o nome dele? Comandante Perry, o Comodoro Perry americano, 1862 por aí, ele chegou no Japão e os marinheiros dele começaram a arrecadar, certo? Não as moedas emitidas pela Casa da Moeda Japonesa oficial. Os marinheiros tratavam de pegar as falsas, porque as falsas continham mais ouro. Os ryos, o koban. Foi muito, muito utilizado. E como vocês podem ver, né, Copenchas, é como se diz, uma espécie de lâmina achatada, sabe, de forma ovalada, com um monte de risquinho. E no qual esse risquinho tem uma utilidade igual às nossas antigas moedas, viu? Já explico. Esses risquinhos, primeiro que representa um fardo de arroz. Tem o formato de um fardo de arroz. E esses risquinhos é para ver se alguém tinha passado a lâmina na beirada da moeda para remover pedaços de ouro. Entende? Era uma espécie de marquinhas para evitar, para descobrir se havia fraude. Entende? E inclusive nas nossas moedas também. As nossas moedas também têm a serrilhazinha na volta da moeda, porque na época que eram de ouro, os malandros passavam a lâmina, uma faca na volta e tiravam lasquinhas de ouro, derretiam e tal. E aí que o jeito foi colocar serrilhas para evitar, né, sabe, que os caras roubassem o ouro das moedas. Esse é o koban, o ryo. O ryo valeria... o negócio da unidade monetária japonesa varia bastante conforme a época, Copenchas. O fato é que em 1868 deram fim e finalmente terminaram com o sistema de ryo, que estava bem desvalorizado, e aí que começou o sen, o zen, depois o ienes, como nós conhecemos. Só vai mostrar isso para vocês, né, Copenchas? Por isso que a lendinha de hoje, não é uma lendinha assombrada, como geralmente aparece aqui. Sim, se bem que, né, teve a participação de uma deidade, mas para poder falar um pouquinho sobre essa parte da grana japonesa antiga e do deus da deidade Bishamon Ten. Tem mais uma também, e, inclusive, eu lembro daquela lendinha onde dois monges, um de mais idade e um de menos idade, se esconderam para passar a noite em um templo onde uma criatura com patas de vaca bufando matou e devorou o mais velho, enquanto o mais novo se agarrava numa estátua. No outro dia, a criatura estava morta, cortada por espadas, e ele estava agarrado na estátua de Bishamon.